Capítulo 50. Não havia sacerdotisa esperando para nos levar até o poço escuro no coração da biblioteca. Yanren, pelo menos uma vez, ficou calada. Chegamos àquele nível inferior, aquela escuridão impenetrável, nossos passos eram o único som. Quero falar com você, soltei para a escuridão, que chamava além do fim da luz filtrada bem do alto. Não sou convocado. Eu o convoco. Estou aqui para oferecer companhia. Como parte de nossa barganha. Silêncio. Então, senti aquela coisa serpenteando e se contorcendo ao nosso redor, devorando a luz. Anren xingou baixinho. Você trouxe, o que é isso que trouxe? Alguém como você. Ou você é como ela. Você fala em charadas. A mão fria e abstrata de algo roçou contra minha nuca, e tentei não recuar na direção da luz. Briaches. Seu nome é Briaches. E alguém o prendeu aqui há muito tempo. A escuridão hesitou. Estou aqui para oferecer outro acordo. Anren permaneceu imóvel e quieta, como eu tinha dito, me oferecendo um único aceno em confirmação. Ela podia, de fato, quebrar as proteções que mantinham Briaches ali embaixo, quando chegasse o momento. Há uma guerra, comecei, lutando para manter a voz firme. Uma guerra terrível, prestes a ser deflagrada pelos territórios. Se eu puder libertá-lo, lutará por mim. Por mim e por meu grão-senhor. A coisa Briaches não respondeu. Cutuquei Anren com o cotovelo. Ela falou, com a voz jovem e antiga como a da criatura. Ofereceremos sua liberdade deste lugar em troca. Um acordo. Magia simples, poderosa. Tão grandiosa quanto qualquer outra que o livro pudesse reunir. Este é meu lar. Reflete. Então, o que quer em troca? Silêncio. Luz do sol. E luar. As estrelas. Abri a boca para dizer que não tinha tanta certeza se mesmo como grã-senhora da corte noturna poderia prometer tais coisas, mas Anren se intrometeu e murmurou. Uma janela. Bem alta. Não um espelho, como o entalhador queria. Mas uma janela na montanha. Precisaríamos escavar bem, bem alto, mas... Só isso. Dessa vez Anren me deu um pisão no pé. Briaches sussurrou em meu ouvido, conseguirei caçar sem restrições nos campos de batalha. Beber o medo e o pesar até estar saciado. Eu me senti um pouco mal por hibernar responder. Sim, apenas hiberno. E apenas até a guerra acabar. De um jeito ou de outro. Um segundo de silêncio. O que quer que eu faça, então? Gesticulei para Anren. Ela explicará. Desfará as proteções, quando precisarmos de você. Então, aguardarei. Então, é um acordo. Obedecerá nossas ordens nessa guerra, lutará por nós até não precisarmos mais de você, e em troca, traremos o sol e a lua e as estrelas até você. Em seu lar. Outro prisioneiro que tinha passado a amar a cela. Talvez Briaches e o entalhador devessem se conhecer. Um antigo deus da morte e o rosto dos pesadelos. A pintura, terrível, porém hipnotizante, começou a se enraizar no fundo de minha mente. Mantive os ombros relaxados, a postura o mais casual possível, conforme a escuridão deslizou ao redor, rodopiou entre mim e Anren, e sussurrou em meu ouvido, é um acordo. Fiz a hora valer. Depois que estávamos todos reunidos no saguão da casa na cidade para atravessar até o acampamento iliriano, coloquei as vestes de luta de couro, com a nova tatuagem escondida sob elas. Ninguém me perguntou aonde eu fora. Embora Mor tivesse me olhado de cima a baixo e perguntado. Onde está Anren? Ainda debruçada sobre o livro respondi, no momento que Liz atravessou para a casa na cidade. Não era uma mentira. Anren permaneceria ali, até que precisássemos dela nos campos de batalha. Liz inclinou a cabeça. Procurando pelo quê? A muralha se foi. Por qualquer coisa respondi. Outra forma de anular o caldeirão que não envolva o conteúdo de minha cabeça escorrer pelo nariz. Liz se encolheu e abriu a boca para protestar, mas eu interrompi.
deve haver outra forma, Henry acha que deve haver outra forma. Não faz mal procurar. E fazer com que ela busque qualquer outro feitiço que possa impedir o rei. E quando Henry não estivesse fazendo isso, ela derrubaria aquelas proteções complexas que continham briaches sob a biblioteca para serem partidas apenas quando eu chamasse a criatura. Apenas quando o poder do exército de Iberne estivesse completamente contra nós. Se eu não podia obter o Uróboro para o entalhador, então briaches era melhor que nada. Eu não tinha certeza absoluta de por que eu não mencionara isso aos demais. Os olhos de Rhys brilharam, sem dúvida porque ele sopesava o papel que qualquer outra solução poderia requerer de mim com relação ao caldeirão, mas meu parceiro assentiu. Entrelacei os dedos nos de Rhys, e ele apertou uma vez. Atrás de mim, Mor pegou Nesta e Cashon pela mão, preparando-se para atravessar com eles para o acampamento, enquanto os Sambras se reuniram em torno de Asriel, com Elin ao lado, os olhos arregalados com o espetáculo do mestre espião. Mas hesitamos, todos nós. E me permiti absorver aquilo uma última vez, a mobília, a madeira e a luz do sol. Ouvir os sons de velaris, a risada de crianças nas ruas, o canto das gaivotas. No silêncio, eu sabia que meus amigos faziam o mesmo. Rhys pigarreou e assentiu para Mor. Então, ela se foi, levando Cashon e Nesta consigo. Depois, Asriel, pegando cuidadosamente a mão de Elin, como se temesse que as cicatrizes a ferissem. Sozinha com Rhys, eu me deliciei com o sol de cor amanteigada filtrado pelas janelas da porta. Inspirei o cheiro de pão que Niola e Serridven tinham assado naquela manhã com Elin. A criatura na biblioteca, murmurei. O nome dela é Briaches. Rhys ergueu uma sobrancelha. Ofereci um acordo a ela. Para que lutasse conosco. Estrelas dançaram naqueles olhos violeta. E o que disse Briaches? Apenas que quer uma janela, para ver as estrelas, a lua e o sol. Você explicou que precisamos que ele destrua nossos inimigos, não explicou? Empurrei Rhys com o quadril. A biblioteca é seu lar. Só queria que fizéssemos alguns ajustes. Um sorriso torto repuxou a boca de Rhys. Bem, suponho que, se agora preciso redecorar minha moradia para que ela se iguale ao esplendor da de Tesan, posso muito bem acrescentar uma janela para o coitado. Dei uma cotovelada nas costelas de Rhys dessa vez. Ele ainda usava as roupas requintadas da reunião. Meu parceiro riu. Então, acrescentamos um ao nosso exército. Pobre Cashon, jamais vai se recuperar quando vir o mais novo recruta. Com alguma sorte, Iberne também não. E o entalhador? Ele pode apodrecer na prisão. Não tenho tempo para seus jogos. Briaches terá de ser o suficiente. Rhys olhou para meu braço, como se pudesse ver o novo bracelete ao lado do primeiro. Meu parceiro ergueu nossas mãos unidas e deu um beijo no dorso da minha. De novo, olhamos silenciosamente ao redor da casa na cidade, observando cada detalhe, o silêncio que agora caía sobre ela, como uma camada de poeira. Eu me pergunto se a veremos de novo, murmurou Rhys. Eu sabia que não estava falando apenas da casa. Mas fiquei na ponta dos dedos dos pés e beijei a bochecha de Rhys. Veremos, prometi, quando um vento escuro soprou para nos levar ao acampamento de guerra iliriano. Eu segurei Rhys com força quando acrescentei. Veremos tudo de novo. Quando aquele vento beijado pela noite nos atravessou para longe, bem longe, para o coração da guerra, tão longe, para o perigo desconhecido. Rezei para que minha promessa fosse verdadeira. Parte 3. Gran Senhora. Capítulo 51. Mesmo no alto verão, o acampamento iliriano nas montanhas estava úmido. Frio. Havia dias realmente lindos, assegurou-me Rhys quando fiz uma careta ao chegarmos, mas o tempo gelado era melhor ao se tratar de um exército. O calor atiçava os Hilmars. Principalmente quando estava quente demais para dormir confortavelmente. Considerando que os ilirianos eram um bando irritadiço. Era uma benção que o céu estivesse nublado e o vento soprasse uma névoa.
Mas nem mesmo o tempo ajudou a comitiva de boas-vindas a parecer agradável. Só reconheci um dos musculosos ilirianos de armadura completa que nos aguardava. Lord Devlon. A expressão de escárnio ainda estampada no rosto, embora mais amena em comparação ao desprezo evidente que deformava as feições de alguns. Como Asriel e Cashon, tinham cabelos e olhos pretos de diferentes tons de avelã e castanho. E como meus amigos, a pele tinha tons diversos de marrom dourado, alguns salpicados de cicatrizes brancas como ossos, de ferimentos de gravidades variadas. Mas, diferentemente de meus amigos, apenas 1 ou 2 sifões lhes adornavam as mãos. Os 7 que Asriel e Cashon usavam pareciam quase grosseiros em comparação. Mas os machos reunidos olharam apenas para Rhys, como se os 2 ilirianos que o acompanhavam passassem de pouco mais que árvores. Mor e eu flanqueávamos nesta, que optara por um vestido mais prático, azul escuro, e agora observava o acampamento, os guerreiros alados, o mero tamanho da horda reunida no acampamento ao redor. Mantivemos ela meio escondida atrás da parede formada por nossos corpos. Considerando a visão deturpada que os ilirianos tinham das fêmeas, sugeri que ficássemos à margem daquela reunião literalmente. Havia apenas algumas guerreiras fêmeas na legião. Não era o momento de testar a tolerância dos ilirianos. Mais tarde, se vencêssemos essa guerra. Se sobrevivêssemos. É verdade, então falava Devlon. A muralha caiu. Uma falha temporária, cantarolou Rhys. Ele ainda usava o casaco e a calça requintados da reunião com os grãos-senhores. Por qualquer que fosse o motivo, escolhera não usar o couro iliriano. Ou as asas. Porque já sabem que treinei com eles, sou um deles. Precisam se lembrar de que também sou o grão-senhor. E não tenho intenção de afrouxar a coleira. As palavras me soaram como um raspar de unhas cobertas em seda. Rhys começou a dar instruções determinadas e frias a respeito do avanço iminente para o sul. A voz do grão-senhor, a voz de um guerreiro que lutara na guerra e não tinha intenção de perder essa. Cashon frequentemente acrescentava ordens e esclarecimentos próprios. Asriel apenas os encarava com irritação. Não quis ir ao acampamento meses antes. Não gostava de estar de volta ali. Odiava aquele povo, sua ascendência. Os outros lords ficavam olhando para o encantador de Sambras com pesar e ódio e desprezo. Ele apenas correspondia com aquele olhar letal. E eles prosseguirão, até que Devlon olhou por cima do ombro de Rhys, para onde estávamos. Um olhar de raiva para Mor. Um franzir de testa para mim, eu estava sabiamente retraída. Então, ele reparou em Nesta. O que é aquilo? Perguntou Devlon. Nesta apenas o encarou, com uma das mãos segurando a barra da túnica cinza contra o peito. Um dos outros lords do acampamento se benzeu. Aquilo, respondeu Cashon com uma voz baixa demais, não é de sua conta. Ela é uma bruxa. Abri a boca, mas Nesta respondeu, inexpressivamente. Sim. E observei quando 9 lords guerreiros ilirianos adultos e experientes se encolherão. Ela pode agir como uma às vezes, esclareceu Cashon. Mas não, é grã-férica. Ela é tão grã-férica quanto nós, replicou Devlon. Uma pausa que se prolongou por tempo demais. Até mesmo Rhys pareceu não ter palavras. Devlon tinha reclamado, quando nos conhecemos, que Henry e eu éramos outras. Como se ele tivesse algum sentido especial para essas coisas. Mantenha-a longe das fêmeas e das crianças, murmurou Devlon. Apertei a mão livre de Nesta, em um aviso silencioso para que permanecesse calada. Mor soltou um riso que fez os ilirianos enrijecerem. Mas ela se moveu, revelando Elin atrás de si. Elin apenas piscava, de olhos arregalados, para o acampamento. Para o exército. Devlon soltou um grunhido ao vê-la. Mas Elin puxou a própria túnica azul sobre o corpo, desviando os olhos de todos aqueles guerreiros altos e musculosos em direção ao acampamento que fervilhava até o horizonte. Era uma rosa em um campo lamacento. Cheio de cavalos galopando.
Não tenha medo deles, disse Nesta, as sobrancelhas franzidas. Se Ellen era uma flor naquele acampamento de guerra, então Nesta, ela era uma espada recém-forjada, esperando para tirar sangue. Leve as duas para nossa tenda de guerra, disse Liz silenciosamente para mim. Devlon pode realmente ter um ataque se precisar encarar Nesta por mais um minuto. Eu pagaria caro para ver isso. Eu também. Escondi o sorriso. Vamos encontrar algo quente para beber, convidei minhas irmãs, chamando Mor para se juntar a nós. Seguimos para a maior das tendas do acampamento, uma bandeira preta, bordada com uma montanha e 3 estrelas prateadas, ondulava no alto. Guerreiros e fêmeas trabalhando em volta das fogueiras nos monitoraram silenciosamente. Nesta encarou todos. Ele manteve a concentração no chão seco e rochoso. O interior da tenda era simples, porém luxuoso, tapetes espessos cobriam a plataforma de madeira baixa na qual a tenda fora erguida para manter afastada a umidade, vasilhas com luz feérica tremeluziam ao redor, e cadeiras e algumas espreguiçadeiras estavam espalhadas pela área, cobertas com grossas peles. Uma enorme mesa com várias cadeiras ocupava uma metade do espaço principal. E atrás de uma cortina nos fundos, presumi que nossa cama nos esperava. Mor se jogou na espreguiçadeira mais próxima. Bem-vindas a um acampamento de guerra iliriano, senhoras. Tente me esconder o espanto. Nesta foi até a mesa, que tinha mapas no tampo. Qual é a diferença? Perguntou ela, para nenhuma de nós em especial entre um feérico e uma bruxa. Bruxas reúnem poder além de sua reserva natural, respondeu Mor, com uma seriedade súbita. Usam feitiços e ferramentas arcaicas para reunir mais poder do que o caldeirão designou, e usam esse poder para o que quiserem, o bem ou o mal. Ellen silenciosamente observou a tenda, voltando a cabeça para trás. O volumoso cabelo castanho dourado oscilou com o movimento, a luz feérica dançou entre as mechas sedosas. Tinha prendido apenas parte dos cabelos, o penteado fora pensado para esconder as orelhas caso os encantamentos falhassem na propriedade de Grayzen. Os de Talin não tinham funcionado em Nesta, e talvez Grayzen e o pai tivessem uma imunidade semelhante a tais coisas. Ellen, por fim, se sentou na cadeira ao lado da de Mor, e o vestido rosa como o crepúsculo mais refinado que os que usava de costume se amassou sob o corpo. Muitos desses soldados morrerão. Eu me encolhi, mas Nesta respondeu. Sim. Quase vi as palavras não ditas, contidas por Nesta. Mas seu parceiro pode morrer antes deles. Quando estiver pronta, Ellen, encantarei você, avisou Mor. Vai doer? Perguntou Ellen. Não doeu quando Talin encantou suas memórias, lembrou Nesta, recostada à mesa. Não? Pode, formigar, respondeu Mor, mesmo assim. Apenas aia como se fosse humana. É como eu arro agora. Ellen começou a repuxar os dedos finos. Sim, emendei. Mas, tente manter a conversa de clarividente, para você mesma. Enquanto estivermos lá. Acrescentei rapidamente. A não ser que seja algo que não consiga. Eu consigo, respondeu Ellen, endireitando os ombros magros. Manterei. Mordeu um leve sorriso. Respire fundo. Ellen obedeceu. Pisquei, e estava feito. Sumira o leve brilho da saúde imortal, o rosto que se tornara mais demarcado. Sumiram as orelhas pontudas, a graciosidade. Abafada. Insípida, ou na medida que alguém tão linda quanto Ellen podia ser insípida. Até mesmo os cabelos pareciam ter perdido o brilho, o dourado lembrava agora estanho, o castanho estava esmaecido. Ellen observou as mãos, virando-as. Eu não tinha percebido, o quanto parecia medíocre. Ainda está linda, elogiou Mor, com um pouco de carinho. Ellen deu um meio sorriso. Suponho que a guerra torne insignificante querer coisas desse tipo. Mor ficou calada por um segundo. Talvez. Mas não deveria, jamais, deixar que a guerra roube isso de você, independentemente de tudo. A palma da mão de Ellen estava suada na minha quando Riz nos atravessou para as terras humanas. Mor levou Asriel e Nesta.
E achei que o rosto de minha irmã estava calmo quando nos vimos piscando para o calor e o sol de um alto verão mortal. O aperto que Ellen dava em minha mão era tão forte quanto o anel de ferro em seu dedo. O calor estava pesado sobre a propriedade que agora encarávamos. A guarita de pedra era a única abertura que eu via em qualquer das direções. A única abertura no imponente muro de pedra que se erguia diante de nós, sólido como uma besta gigante, tão alto que precisei inclinar o pescoço para trás a fim de ver as lanças projetando-se do alto. Os guardas nos grossos portões de ferro. Chris colocou as mãos nos bolsos, um escudo já estava em torno de nós. Mor e Asriel nos flanqueavam em posições defensivas. 12 guardas naquele portão. Todos armados, os rostos ocultos sob capacetes espessos, apesar do calor. Os corpos, até as botas, estavam igualmente cobertos por armaduras compostas de placas. Qualquer um de nós poderia acabar com suas vidas sem erguer a mão. E o muro que vigiavam, os portões que guarneciam. Também não achei que durariam muito. Mas, se conseguíssemos colocar proteções ali, talvez montar um bastião de guerreiros féricos. Além daqueles portões abertos, vi terras extensas, campos e pastos e mangues e um lago. E além dele, uma fortaleza sólida e robusta de pedra marrom escura. Nesta estava certa. Aquele lugar era como uma prisão. O Lorde tinha se preparado para sobreviver à tempestade do lado de dentro, reinar sobre aqueles recursos. Mas havia espaço. Muito espaço para pessoas. E a ex-futura senhora daquela prisão. De cabeça erguida, Ellen disse aos guardas, a dúzia de flechas que estava agora apontada para seu pescoço fino. Digam a Grayson que sua prometida veio até ele. Digam que Ellen Archeron implora por refúgio. Capítulo 52. Esperamos do lado de fora dos portões enquanto um guarda montava um cavalo e galopava pela longa estrada empoeirada até a própria fortaleza. Um segundo muro externo cercava a construção robusta. Com nossa visão férica, podíamos ver aqueles portões se abrirem e, depois, outros 2. Como sequer o conheceu, murmurei para Ellen, quando permanecemos sob a sombra dos carvalhos imponentes do lado de fora do portão. Se ele fica trancado lá em cima. Ellen apenas encarava a fortaleza distante. Em um baile, o baile do pai. Já fui a funerais que eram mais alegres, murmurou Nesta. Ellen olhou para ela. Esta casa precisa de um toque feminino há anos. Nenhuma de nós disse que parecia improvável que esse toque seria de Ellen. Asriel se manteve afastado alguns passos, pouco mais que a sombra de um dos carvalhos atrás de nós. Mas Mor e Liz. Eles monitoravam tudo. Os guardas cujo medo, o odor salgado e suado desse medo lhes cobria cada nervo. Mas se mantiveram firmes. Apontaram aquelas flechas de freixo contra nós. Longos minutos se passaram. Então, por fim, uma bandeira amarela foi erguida nos distantes portões da fortaleza. Nós nos preparamos. Mas um dos guardas diante de nós grunhiu. Ele sairá para vê-la. Não teríamos permissão de entrar na fortaleza. De ver suas defesas, os recursos. A guarita era nosso limite. Eles nos levaram para dentro, e, embora tivéssemos tentado manter a estranheza a um mínimo, os cães presos às paredes do lado de dentro grunhiram. Com tanta crueldade que os guardas os levaram para fora. A sala principal da guarita era abafada e entulhada, mais ainda com todos nós ali dentro, e, embora eu tivesse oferecido a Ellen um assento ao lado da janela selada, ela permaneceu de pé à frente de nosso grupo, encarando a porta de ferro fechada. Eu sabia que Liz ouvia cada palavra que os guardas proferiam do lado de fora, as gavinhas de poder esperando para sentir qualquer mudança nas intenções dos homens. Duvidei de que a pedra e o ferro da construção conseguissem conter qualquer um de nós, certamente não juntos, mas deixar que nos fechassem ali para esperar, atiçou algum nervo. Deixou meu corpo inquieto, um suor frio gotejava. Pequeno demais, sem ar suficiente. Está tudo bem, acalmou-me Liz. Este lugar não pode contê-la.
Assenti, embora Liz não tivesse falado, e tentei engolir a sensação das paredes e do teto se fechando sobre mim. Nesta me observava com atenção. Às vezes, tenho problemas com espaços pequenos, admiti para ela. Nesta me observou por um longo momento. Então disse, igualmente baixo, embora todos pudéssemos ouvir. Não consigo mais entrar em uma banheira. Tenho de usar baldes. Eu não sabia, nem mesmo pensei que se banhar, que mergulhar na água. Eu sabia que não deveria tocar a mão de Nesta. Mas falei. Quando chegarmos em casa, instalaremos outra coisa para você. Eu podia ter jurado ver gratidão em seus olhos, que Nesta diria mais uma coisa, mas cavalos se aproximarão. 2 dúzias de guardas, murmurou Asriel para Liz. E olhou para Ellen. E Lord Grayson e o pai, Lord Nolan. Ellen ficou imóvel como uma corça com o estalar de passos do lado de fora. Olhei para Nesta, vi a compreensão ali e assenti. Qualquer tentativa de ferir Ellen. Não me importava o que tinha prometido à minha irmã. Eu deixaria que Nesta o despedaçasse. De fato, os dedos de minha irmã mais velha tinham se fechado, como se garras invisíveis surgissem nas pontas. Mas a porta se abriu com um estrondo e... O jovem ofegante era tão humano. Belo, cabelos castanhos, olhos azuis, mas, humano. De compleição sólida sob a armadura leve, alto talvez a fantasia mortal de um cavaleiro que colocaria a linda donzela no cavalo e cavalgaria em direção ao pôr do sol. Tão distoante da força selvagem dos ilirianos, da letalidade cultivada de Mor e de Anren. De como eu rasgava e dilacerava assim como Nesta. Mas um ruído baixo saiu de Ellen quando ela viu Grayson. Quando o homem puxou fôlego, observando Ellen da cabeça aos pés. Ele cambaleou um passo na direção de minha irmã. A mão larga e coberta de cicatrizes segurou as costas da armadura de Grayson, fazendo-o parar. O homem que segurou o jovem Lorde entrou de vez na sala entulhada. Alto e magro, com nariz aquilino e olhos cinzentos. O que significa isto? Todos o encaramos com testas franzidas. Ellen estava trêmula. Senhor. Lord Nolan. As palavras lhe falharam quando minha irmã, mais uma vez, olhou para o prometido, que não tirara os olhos azuis sinceros de Ellen nem por um segundo. A muralha caiu, disse Nesta, passando para o lado de Ellen. Grayson olhou para Nesta ao ouvir isso. Choque se incendiou diante do que ele viu, as orelhas, a beleza, o poder sobrenatural que latejava em torno dela. Como? Indagou o humano, com a voz baixa e áspera. Fui sequestrada, respondeu Nesta, friamente, sem um lampejo de medo nos olhos. Fui levada pelo exército que invadira estas terras, e fui transformada contra minha vontade. Como? Repetiu Nolan. Há um caldeirão, uma arma. Dá ao dono poder para fazer tais coisas. Eu fui um teste. Nesta então iniciou uma breve e ríspida explicação sobre as rainhas, e Byrne, o motivo de a muralha ter caído. Quando ela terminou, Lord Nolan apenas indagou. E quem são seus companheiros? Era uma aposta, sabíamos que era. Dizer quem éramos, quando sabíamos muito bem o terror que qualquer feérico, ainda mais grão-senhores. Mas dei um passo à frente. Meu nome é Feiri Archeron. Sou grã-senhora da corte noturna. Este é Ressant, meu marido. Duvidava que parceiro seria um termo bem aceito. Liz passou para meu lado. Alguns dos guardas se moveram e murmuraram com terror. Outros se encolheram diante da mão que Liz ergueu para gesticular para trás. Nossa terceira na hierarquia, Morrigan. E nosso mestre espião, Asriel. Lord Nolan, numa atitude louvável, não empalideceu. Grayson sim, mas permaneceu firme. Ellen sussurrou Grayson. Ellen, por que está com eles? Porque ela é nossa irmã, respondeu Nesta, com os dedos ainda fechados naquelas garras invisíveis. E não há lugar mais seguro para ela durante esta guerra que conosco. Grayson, viemos implorar. Sussurrou Ellen. Um olhar de súplica para o pai do Lorde. A vocês dois.
Abram os portões para quaisquer humanos que consigam chegar aqui. Para famílias. Com a muralha caída. Eles acreditam. Não resta tempo para uma evacuação. As rainhas não mandarão ajuda do continente. Mas aqui, podem ter uma chance. Nenhum dos homens respondeu, embora Grayson agora olhasse para o anel de noivado de Ellen. Os olhos azuis ondularam com dor. Eu estaria disposto a acreditar em você, disse o jovem Lorde, em voz baixa. Se não estivesse mentindo para mim com cada fôlego. Ellen piscou. Eu não estou, Achou, disse Lord Nolan, e Nesta e eu nos aproximamos de Ellen quando ele deu um passo em nossa direção que poderia vir até minha casa e me enganar com sua magia férica. Não nos importamos com o que acredita, falou Rhys. Viemos apenas pedir que você ajude aqueles que não podem se defender. O que ganham? O que arriscam? Você tem um arsenal de armas de freixo, argumentei. Acho que o risco para nós é evidente. E para sua irmã também, disparou Nolan na direção de Ellen. Não se esqueça de incluí-la. Qualquer arma pode ferir um mortal, disse Mori inexpressivamente. Mas ela não é mortal, é? Rebateu Nolan, com desprezo. Não, soube de fonte confiável que foi Ellen Archeron a primeira a ser transformada em férica. E que agora tem o filho de um grão-senhor como parceiro. E quem, exatamente, lhe contou isso? Exigiu Rhys, ao erguer a sobrancelha, sem mostrar um pingo de ira, de surpresa. Passos soaram. Mas todos pegamos nossas armas quando Jurian entrou na guarita e falou. Eu contei. Capítulo 53. Jurian ergueu as mãos bronzeadas, e novos calos lhe pontuavam as palmas e os dedos. Novos, para o corpo refeito que Jurian precisara treinar a fim de manejar armas durante aqueles meses. Vim sozinho, avisou Jurian. Podem parar de grunhir. Ellen começou a tremer, diante da verdade revelada, ou das lembranças que invadiram Nesta, quando viu Jurian. Ele inclinou a cabeça para minhas irmãs. Damas. Elas não são damas, disparou, com escárnio, Lord Nolan. Pai, advertiu Grayson. Nolan ignorou. Ao chegar, Jurian me explicou o que tinha sido feito com vocês duas. O que as rainhas no continente desejam. E o que é? Perguntou Rhys, com um tom fingido na voz. Poder. Juventude, respondeu Jurian, com um gesto de ombros. As coisas de sempre. Por que está aqui? Indaguei. Matá-lo, deveríamos matá-lo agora antes que pudesse nos ferir mais, matá-lo por aquela flecha que enterrou no peito de Asriel e pela ameaça que fizera a Miriam e Dracon, responsável, talvez, pelo sumiço dos dois e pela consequência, lutarmos aquela guerra sozinhos. As rainhas são cobras, disse Jurian, reclinando-se contra a borda de uma mesa encostada na parede. Merecem ser massacradas pela traição. Não foi preciso esforço de minha parte quando Iber me mandou atraí-las para nossa causa. Apenas uma delas foi nobre o suficiente para entrar no jogo, para saber que tínhamos recebido uma vantagem de merda e para usá-la da melhor forma possível. Mas, quando ajudou vocês, as outras descobriram. E aderam ao éter. Os olhos de Jurian brilharam forte, não com loucura, percebi. Com clareza. E tive a sensação de que o mundo deslizava sob meus pés quando Jurian falou. Ele me ressuscitou para atraí-las para a própria causa, acreditando que eu tinha ficado louco durante os 500 anos pelos quais Amaranta me prendeu. Então, renasci e me vi cercado de meus antigos inimigos, rostos que um dia marcara para matar. Eu me vi do lado errado de uma muralha, com o reino humano pronto a ser destruído abaixo desta. Jurian olhou diretamente para Mor, cuja boca era uma linha tensa. Você era minha amiga, disse ele, a voz falhando. Lutamos lado a lado durante algumas batalhas. Mas acreditou no primeiro olhar, acreditou que eu me deixaria convencer por eles. Você ficou louco com Clytia. Foi loucura. Aquilo o destruiu. E fiquei feliz por fazê-lo, grunhiu Jurian. Fiquei feliz por fazer aquilo em troca de uma vantagem naquela guerra.
Não me importava com o que faria comigo, com o que destruiria dentro de mim. Se significava que poderíamos ser livres. E tive 500 anos para pensar a respeito. Enquanto era mantido prisioneiro por meu inimigo. 500 anos, Mor. A forma como Jurian pronunciou seu nome, tão familiar e casual. Você bancou o vilão de forma muito convincente, Jurian ronronou Rhys. Jurian voltou o rosto para Rhys. Deveria ter olhado. Eu esperava que você olhasse dentro de minha mente, para ver a verdade. Por que não olhou? Rhys ficou calado por um longo momento. Então ele disse, baixinho. Porque não queria vê-la. Ver qualquer traço de Amaranta. Está querendo dizer, insistiu Mor, que andou trabalhando para nos ajudar durante esse tempo todo. Onde melhor planejar a queda do inimigo, aprender suas fraquezas, que ao lado desse inimigo. Ficamos em silêncio enquanto Lord Grayson e o pai observavam, ou pelo menos o último observava. Grayson e Ellen apenas se encaravam. Por que essa obsessão em encontrar Miriam e Dracon? Perguntou Mor. É o que o mundo espera de mim. O que Yberne espera? É, se ele conceder o preço que pedi para encontrá-los. Dracon tem uma legião capaz de mudar a maré da batalha. Por isso me aliei a ele durante a guerra. Não duvido de que Dracon ainda a tenha treinada e pronta. A notícia deve ter chegado a ele agora. Principalmente que os estou procurando. Um aviso. A única forma de Jurian mandar um aviso, tornando-se o caçador. Não quer matar Miriam e Dracon? Perguntei a Jurian. Havia uma intensa honestidade nos olhos de Jurian quando ele sacudiu a cabeça uma vez. Não, respondeu ele, com voz áspera. Quero implorar por perdão. Olhei para Mor. Mas lágrimas lhe enchiam os olhos, e ela piscou furiosamente para limpá-las. Miriam e Dracon sumiram, disse Rhys. Levaram o povo consigo. Então, encontre-os. Exclamou Jurian. Ele indicou Asriel com o queixo. Mande o encantador de sombras, mande quem quer que seja de sua confiança, mas encontre-os. Silêncio. Olhe em minha mente, pediu Jurian a Rhys. Olhe e veja por conta própria. Por que agora? Indagou Rhys. Por que aqui? Jurian encarou de volta. Porque a muralha caiu, e agora posso me mover livremente a fim de avisar os humanos aqui. Por quê? Jurian expirou longamente. Porque Talin correu de volta para Yberne depois que sua reunião terminou esta manhã. Direto para o acampamento deles na corte primaveril, onde Yberne agora planeja lançar um ataque por terra a Estival amanhã. Capítulo 54. Jurian não era meu inimigo. Não conseguia aceitar isso. Mesmo depois que Rhys e eu olhamos. Não permaneci muito tempo. A dor e a culpa e o ódio, o que ele vira e sofrera. Mas Jurian disse a verdade. Ele expôs tudo para nós. Sabia em que ponto eles planejavam atacar. Onde e quando e quantos. Asriel sumiu sem olhar para qualquer um de nós para avisar Cashon e mover a legião. Não mataram a sexta rainha, dizia Jurian a Mor. Vassa. Ela percebeu minhas intenções, ou achei que tivesse, desde o princípio. Aconselhou as outras contra isso. Disse que, se eu tinha renascido, aquilo era um mau sinal, e que reunissem os exércitos para enfrentar a ameaça antes que ficasse grande demais. Mas Vassa é impetuosa demais, jovem demais. Ela não entrou no jogo como adorada, Dmítria, entrou. Não viu a luxúria nos olhos das outras quando eu contei a elas sobre os poderes do caldeirão. Não soube que assim que comecei a contar as mentiras de Yberne, as demais se tornaram inimigas. Não podiam matar Vassa, pois a próxima na linha de sucessão é ainda mais determinada. Então, encontraram um velho senhor da morte acima da muralha, com uma quedinha por aprisionar jovens mulheres. Ele a amaldiçoou e a levou embora. O mundo inteiro acredita que Vassa andou doente nos últimos meses. Sabemos, disse Mor, e nenhum de nós ousou olhar Ellen. Descobrimos. Mesmo com a verdade exposta, nenhum de nós contou a Jurian que Lucien tinha ido atrás da rainha.
Ellen pareceu se lembrar, no entanto. Quem caçava aquela rainha desaparecida? E disse a Grayson, com o rosto petrificado, arrasada em meio àquilo tudo. Não tive a intenção de enganá-lo. Acho difícil acreditar nisso, respondeu o pai dele. Grayson engoliu em seco. Achou que podia voltar aqui, viver comigo como essa. Mentira. Não? Sim. Eu não sei o que queria. E está presa a algum macho feérico. O filho de um grão-senhor. Herdeiro de um grão-senhor diferente, provavelmente, eu queria dizer. O nome é Lucien. Não tinha certeza se já ouvira o nome de Lucien nos lábios de Ellen. Não me importo com seu nome. As primeiras palavras afiadas de Grayson. Você é sua parceira. Por acaso sabe o que isso significa? Não significa nada, respondeu Ellen, a voz falhando. Não significa nada. Não me importo com quem decidiu isso, ou por que decidiu. Você pertence a ele. Não pertenço a ninguém. Mas meu coração pertence a você. A expressão de Grayson ficou mais severa. Não o quero. Teria sido melhor que ele tivesse batido em Ellen, de tão profunda a mágoa em seus olhos. E ao ver o rosto de minha irmã se fechar, eu me aproximei, empurrando Ellen para trás de mim. Eis o que vai acontecer. Vai aceitar qualquer pessoa que consiga chegar até aqui. Nós forneceremos proteções a esses muros. Não precisamos delas, dispensou Nolan, com escárnio. Devo demonstrar a você o quanto está errado? Perguntei. Ou aceitar a minha palavra quando digo que poderia reduzir este muro a escombros com meio pensamento. E isso sem falar de meus amigos. Vai descobrir, Lord Nolan, que quer nossas proteções, e nossa ajuda. Tudo isso em troca de acolher quaisquer humanos que precisem de segurança. Não quero a ralé perambulando por aqui. Então apenas os ricos e escolhidos passarão pelos portões. Perguntou Rhys, arqueando a sobrancelha. Não consigo imaginar a aristocracia feliz em trabalhar em sua terra e pescar em seu lago ou abater sua carne. Temos muitos trabalhadores aqui para fazer isso. Estava acontecendo de novo. Outra discussão com gente de cabeça fechada e cheia de ódio. Lutei ao lado de seu ancestral, disse Jurian, no entanto, aos lords. E ele teria vergonha se você trancafiasse do lado de fora aqueles que passam necessidades. Fazer isso seria como cuspir em seu túmulo. Tenho uma posição de confiança em Hiberno. Uma palavra minha e me certificarei de que sua legião faça uma visita a você. Ameaça trazer o mesmo inimigo do qual quer nos proteger. Jurian deu de ombros. Também posso convencer Hiberno a ficar longe. Ele confia em mim nesse nível. Deixe as pessoas entrarem. Farei o possível para manter os exércitos longe. Jurian olhou para Rhys, desafiando-o a duvidar. Ainda estávamos chocados demais para sequer tentar parecer neutros. Não finjo ter um grande exército, disse Nolan. Apenas uma unidade considerável de soldados. Se o que diz é verdade. Um olhar na direção de Grayson. Nós os acolheremos. Quem conseguir chegar até aqui? Eu me perguntei se o Lorde mais velho não seria aquele com quem se podia, de fato, conversar. Principalmente quando Grayson disse a Ellen: tire esse anel. Os dedos de Ellen se curvaram em um punho. Não? Feio. Aquilo estava prestes a ficar feio da pior forma possível. Tire. Ó anel. Foi a vez de Nolan murmurar um aviso ao filho. Grayson ignorou o pai. Ellen não se moveu. Tire, ó. As palavras rugidas ecoaram pelas pedras. Basta, exigiu Rhys, com a voz mortalmente calma. A dama fica com o anel se o quiser. Embora nenhum de nós se sentiria especialmente triste ao vê-lo ir embora. Fêmeas tendem a preferir ouro ou prata a ferro. Grayson encarou Rhys com um olhar de ódio. É assim que começa. Vocês machos feéricos virão tomar nossas mulheres. As de vocês não são trepáveis o bastante.
Cuidado com a língua, menino, disse o pai do jovem lord. Ellen empalideceu ao ouvir o linguajar chulo. Não vou me casar com você, disse Grayson, apenas. Nosso noivado acabou. Acolherei qualquer pessoa que ocupe suas terras. Mas você não. Jamais você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ellen, e seu cheiro preencheu a sala com sal. Nesta deu um passo adiante. Depois, outro. E mais um. Até que estava diante de Grayson, mais rápido que qualquer um conseguiu ver. Então, Nesta o acertou com tanta força que a cabeça do Lorde virou para o lado. Você nunca a mereceu, grunhiu Nesta em meio ao silêncio de espanto, enquanto Grayson segurava o rosto e xingava, curvando-se. Nesta apenas olhou de volta para mim. Ódio, descontrolado e incandescente, espiralou em seus olhos. Mas a voz saiu fria como uma pedra quando ela disse para mim. Presumo que tenhamos terminado aqui. Assinei para ela sem dizer nada. Orgulhosa como qualquer rainha, Nesta pegou o braço de Ellen e levou-a para fora da guarita. Mor seguiu, vigiando as costas das duas quando passaram para o autêntico campo de armas e cães rosnando à espera do lado de fora. Os dois lords se foram sem nem dizer adeus. Diga ao encantador de sombras que sinto muito pela flecha no peito, falou Jurian, sozinho. Rhys sacudiu a cabeça. Qual é o próximo passo então? Presumo que esteja fazendo mais que avisar humanos para fugir ou se esconder. Jurian se afastou da mesa. O próximo passo, Rhysand, é minha volta àquele acampamento de guerra hiberniano para dar um ataque porque minha busca pelo paradeiro de Miriam e Dracon foi inútil. Meu passo depois desse será fazer outra viagem ao continente e semear a discórdia entre as cortes das rainhas. Deixar que algumas coisas vitais escapem a respeito de seus objetivos. Quem realmente apoiam? O que realmente querem? Eu as manterei ocupadas. Preocupadas demais com os conflitos internos para pensarem em velejar para cá. E depois que isso estiver feito, quem sabe? Talvez me junte a você no campo de batalha. Rhys esfregou as têmporas com o polegar e o indicador, as mechas dos cabelos deslizaram para a frente quando ele abaixou a cabeça. Eu não acreditaria em uma palavra, mas olhei dentro dessa sua mente. Jurian bateu na ombreira da porta. Diga a Cashon que ataque o flanco esquerdo com tudo amanhã. Hibern vai colocar os nobres sem treino desse lado para adquirirem experiência, são mimados e inexperientes. Feche o cerco ali e vai assustar os brutamontes. Ataque com tudo o que tem, e rápido, não dê tempo a eles de se recomporem ou encontrar coragem. Jurian me deu um sorriso sombrio. Jamais parabenizei você por massacrar Dagdan e Branag. Eles foram tarde. Fiz isso por aqueles filhos dos abençoados, confessei. Não pela glória. Eu sei, respondeu Jurian, erguendo as sobrancelhas. Por que acha que decidi confiar em você?